Bem, senhoras e senhores, boa noite. Obrigado pela presença de todos. A Câmara Municipal de Criciúma sente-se honrada em estar aqui nesta noite festiva, uma noite especial, tenho a certeza, também para o Poder Legislativo. Afinal, a Câmara de Vereadores, nesta legislatura, tem se esmerado não apenas na atividade parlamentar de plenário, mas também em ocasiões como esta, em que presta homenagem e a uma das mais respeitadas instituições da cidade de Criciúma. Cabe informar que até chegarmos a este momento solene, alusivo, aos 70 anos da Sociedade Musical Cruzeiro do Sul, mantenedora da banda musical do Concerto Cruzeiro do Sul, vencemos algumas etapas na Câmara de Vereadores. A primeira foi a indicação de realização desta sessão, o que foi feito pela vereadora Tati Teixeira. Depois, a proposta foi aprovada por todos os vereadores por unanimidade. A sessão desta noite é uma sessão solene da Câmara de Vereadores, por isso ela observa um ritual tradicional na sua formação, nos discursos, enfim, em cada momento desta noite. Nós temos uma sessão da Câmara de Vereadores que é gravada, fica registrada nos anais da Câmara de Vereadores, e hoje só por um pequeno detalhe de tempo, de pedido de linha de transmissão de internet, ela não foi viabilizada. Mas a sessão da Câmara de Vereadores é mostrada também através da televisão fechada em horários que eu divulgo em seguida aqui, os horários em que essas sessões são apresentadas e reapresentadas para o público. Para presidir esta sessão, e o primeiro passo é a formação da Câmara de Vereadores, eu convido para que tome lugar a vereadora Tatiane Teixeira. Me corrigem, o pessoal da internet é extremamente rápido. Essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela internet. Convido também o vereador Salésio Lima. Vereadores que neste ato representam a Câmara de Vereadores e os seus pares. Convido para que tome lugar à mesa o representante do Governo do Estado de Santa Catarina, secretário de Desenvolvimento Regional, Luiz Fernando Cardoso. Convido para que tome lugar à mesa o presidente da Banda Cruzeiro do Sul, Rui Sombrio. Convido para que tome lugar à mesa o presidente da Fundação Cultural do município de Criciúma, aqui representando o prefeito Clésio Salvaro, presidente Serginho Zappellini. Eu quero convidar também para que tome assento à mesa o doutor Rui Ilse, representando aqui o sindicato do setor carbonífero. Queremos fazer o registro e agradecer as presenças na noite de hoje. Entre os ex-presidentes aqui, o superintendente da SATIC, doutor Iraíde Piovesan, que também representa a Associação Empresarial, Luiz Rodolfo Michels, gerente regional de Educação, presente também o subtenente Francisco Dias de Araújo, representando o 28º GAC, a Gislaine Catarina, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. E se tiver mais alguém que queira ser citado, representando alguma instituição, teremos o maior prazer em fazer esta citação. Composta a Câmara de Vereadores e as autoridades ainda permanecem de pé, eu solicito que a presidente desta sessão, vereadora Tati Teixeira, faça a abertura dos trabalhos. Boa noite. Declaro aberta essa sessão solene em homenagem aos 70 anos da Banda Sinfônica Cruzeiro do Sul. Convido agora a todos para que fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro executado pela Banda Cruzeiro do Sul.
Quero fazer o registro também, agradecer a presença da professora da Unesc, coordenadora do setor de arte e cultura, a Mariene Baesso Redic. Muito obrigado pela presença nesta noite. Em seguida será melhor entendida esta frase, mas eu suprimi aqui uma parte do texto, pois sei do discurso da proponente, a vereadora Tati Teixeira. Mas a música inspira a paz até mesmo em tempos de guerra. Nós vamos entender melhor esta frase em seguida. Bom, na noite de hoje, uma homenagem à banda musical de concerto Cruzeiro do Sul, que é mantida pela Sociedade Musical Cruzeiro do Sul. A fundação é de 1942. Atualmente, a oficina de música atende alunos a partir de 9 anos, de ambos os sexos, em situação de risco social, formando grupos musicais infantis, de sopro, de percussão, e tem como parceiros, entre outros, a AFASC, a Secretaria do Sistema Social. E a oficina de música possibilita às crianças e aos jovens do município de Criciúma a oportunidade de receber formação específica para integrar grupos musicais, que é um verdadeiro celeiro de músicas para a comunidade. A Sociedade Musical Cruzeiro do Sul, através da banda musical de concerto e da oficina de música, contribui com certeza com a vida cultural e social da região sul catarinense. Hoje, a instituição é presidida pelo professor Rui César Sombrio. Regente é o professor Fábio Paulo Matias e produção cultural da Mirela Sombrio. Hoje a banda é formada por 26 componentes, na sua maioria crianças e jovens, formadas pela oficina de música da entidade. Nesse momento, eu vou pedir para que o vereador Círio Ciribelli, por favor, também tome assento à mesa principal, por favor, que seja colocada uma cadeira, e eu, ao mesmo tempo, eu vou pedindo para que as autoridades ajustem as cadeiras, virando agora para a banda, porque nós vamos assistir a uma apresentação da banda. Então, por favor, fique à vontade, podem virar as cadeiras, sentem-se da forma mais confortável possível, pois nós teremos uma apresentação da banda, sob a regência do professor Fábio Paulo Matias e a produção da Mirela Sombrio.
cadeira. Eu imaginei que eu tinha citado aqui, além da FASC, a Fundação Cultural também tem convênio, né? Está sendo lembrado aqui, não sei se eu fiz essa citação ou não, mas nunca é demais citar a todos aqueles que de alguma maneira contribuem com projetos como esse, como o da Banda Cruzeiro do Sul. E é um desses cartões de visita de Criciúma, dos projetos sociais, projetos culturais que orgulhosamente todos nós criciumenses ostentamos Brasil afora, inclusive com apresentações como da Banda Cruzeiro do Sul. Neste momento eu convido para fazer uso da palavra a vereadora que apresentou a proposta, que foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores para esta homenagem, a vereadora Tati Teixeira. Boa noite a todos e a todas que prestigiam essa sessão solene nessa noite. Começo a minha fala com muita emoção. Tenho certeza que não tem alguém aqui hoje, nessa noite, que o coração não bateu um pouquinho mais forte ou que o pezinho não balançou um pouquinho, né, Serginho, enquanto nós ouvíamos. E eu queria de coração iniciar minha fala pedindo uma grande salva de palmas para os componentes da Banda Cruzeiro do Sul e toda a sua equipe. Boa noite. Gostaria de cumprimentar especialmente os componentes da mesa, o senhor Rui Wilson, né, que nessa noite prestigia, né, essa sessão solene. Cumprimentar meu colega vereador Salésio Lima pela presença. Cumprimentar Rui Sombrio, né, representando aqui a Banda Cruzeiro do Sul. Cumprimentar Luiz Fernando, que é secretário regional, né, e aqui representa nesse ato o governador de estado de Santa Catarina, governador Raimundo Colombo. Cumprimentar também Serginho, né, Sérgio Zappellini, que nesse momento representa o prefeito municipal de Criciúma. Né, boa noite também, e com certeza a nossa noite fica iluminada com a presença de cada um de vocês. Bom, sinto-me muito orgulhosa em estar aqui esta noite. E ainda mais gratificada de ter proposto esta merecida sessão solene à Banda Sinfônica Cruzeiro do Sul. Falar de música é sempre muito bom. E como disse Miguel de Cervantes, onde há música não pode haver coisa má. E este é o meu sentimento agora de alegria. A música tem um valor muito importante para a humanidade. Desde os tempos pré-históricos, já existiam vestígios de instrumentos líricos, como a flauta, a lira, a harpa. E com o passar dos séculos, foi se abrindo as fronteiras da criatividade. E gradualmente foi se expandindo o mundo da música, como podemos perceber aqui nesta homenagem dos 70 anos da Furiosa, agora Banda Cruzeiro do Sul. E como disse o filósofo Nietzsche, sem a música a vida seria um erro. A música lembra momentos, expressa sentimentos, tem o poder de mudar o nosso humor. A música educa, dá fé às pessoas. A música alegra nossas vidas. E a Cruzeiro do Sul faz isto muito bem. E a Banda Cruzeiro do Sul com certeza faz isso, né? E nessa noite nos deu esse momento tão especial. Envolve as pessoas no mundo da música. A propósito, quem me sugeriu propor esta homenagem foi meu filho Vitor, que teve uma breve passagem por aqui, onde frequentou aulas de bateria. Te olhava aí e lembrava dele um pouquinho, ó. Digo que foi de grande valia para meu filho Vitor sua passagem por aqui, porque além de aprender música e entender sobre partitura, ele fez amigos. Inclusive, nota-se que fazer o bem, promover a paz e a inclusão social são fundamentos predominantes da diretoria. Vejam só, a Banda Sinfônica Cruzeiro do Sul já nasceu com a paz em sua essência, pois segundo nos conta a história, esta banda brotou da economia de algumas pessoas que se juntaram e fizeram um caixa para comprar um avião que seria usado para a Força Aérea Brasileira. O que, para nossa sorte, não aconteceu. Assim, com o dinheiro à disposição,
e, sem saber onde aplicar, investiram no que poderia ser melhor, uma banda de música. Ao invés de comprar um avião para a guerra, o dinheiro fruto da economia de cidadãos criciumenses foi investido em uma orquestra. É por isso que eu digo, a Banda Cruzeiro do Sul já nasce predestinada a fazer o bem. A Banda Cruzeiro do Sul nasceu para a paz. Neste espírito de paz e muita alegria, quero, em nome do presidente professor Rui César Sombrio, dos regentes Fábio Paulo Matias e Mirela Sombrio, parabenizar a todos os membros da banda musical Concerto Cruzeiro do Sul, a antiga Furiosa, pela passagem dos históricos 70 anos que acontece agora no próximo mês de novembro. Quero desejar, por fim, meus sinceros parabéns pelo trabalho realizado por vocês e desejo também que continuem promovendo a arte da música e melhorando a vida das pessoas. Muito obrigada e boa noite a todos. Antes da palavra do presidente Rui Sombrio, queremos convidar o regente também, o Fábio Paulo Matias, para que brevemente fale sobre esse trabalho desenvolvido aqui também. Por favor, Fábio. Boa noite a todos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho que a gente desenvolve na Cruzeiro do Sul. Que eu vim embora, eu não sou de Criciúma, eu vim embora para cá faz cerca de 10 anos, a gente começou um trabalho aqui de uma oficina de música, que é isso que sustenta a banda. Acredito eu que hoje, desses integrantes que todos que tem aqui na banda e alguns que não puderam comparecer hoje, a grande maioria deles, 90%, vem da escola de música. E toda a dificuldade que a gente tem para manter essa banda, né? Vai fazer 70 anos mês que vem, e é uma luta para a gente estar com esses meninos aqui, porque todos eles estão aqui de graça, nenhum ganha nada. Foram elaborados alguns projetos, o que o Rui corre atrás, com o auxílio da prefeitura, todos os parceiros que a banda tem, mas mesmo assim a banda ainda tem muita dificuldade de caminhar, e mesmo assim, mês que vem ainda faz 70 anos, então eu só tenho aqui a agradecer todos esses músicos que estão aqui, toda a diretoria, todos os parceiros que a banda tem, prefeitura, fundação, sistema social e todo mundo que contribui com a banda, para a gente estar mantendo esse trabalho de pé, que não é fácil, gente. Assim, eu estou 10 anos aqui, eu sei que a gente já passou toda a dificuldade, inclusive até no passe para esses meninos, a gente passa trabalho, o que é uma coisa inacreditável, uma banda de 70 anos, a gente passando esse trabalho todo. Mas eu agradeço todo mundo que contribui com a banda, porque eu só tenho a agradecer, na verdade, porque para manter uma instituição de pé, 70 anos não é fácil para ninguém. Então eu tenho a agradecer a todos que apoiam a banda, a escola de música, que eu até peço a ajuda de todos para continuar sustentando, quem puder ajudar e quem puder visitar para ver como é que o trabalho é feito, e ver que é uma coisa séria que a gente precisa de ajuda de todo mundo um pouquinho, pelo menos a colaboração, nem que venha aqui, ajude, traga o seu filho também, porque é gratuito, é tudo gratuito aqui. A gente oferece instrumento, então a gente só tem a agradecer a todos vocês que fazem parte dessa história da Cruzeiro do Sul, aos músicos, à diretoria e a todos os parceiros. Obrigado. Boa noite. Fiquei devendo a informação há pouco, no canal 20, as sessões da Câmara de Vereadores, e essa é uma delas, são mostradas sempre às segundas, às 18 horas e 30 minutos, às terças-feiras, às 17 horas, e às sextas-feiras, às 15 horas. E neste momento, faz uso da palavra o presidente da Banda Cruzeiro do Sul, Rui Sombrio. Bom, quero dar uma boa noite a todos e, em primeiro, também agradecendo gradativamente a todos que colaboraram com a banda, no caso o Dr. Ruilce, que é um dos que mais tempo, né, dos primeiros que colaboraram com a banda, o professor Aides, que é um ex-presidente, que ajudou a levantar a banda, que ela teve manca, né, o professor Luiz Rodolfo Bichos, acertei o nome, eu só falo fim, que é um dos colaboradores também,
Serginho Zappellini, da Fundação Cultural, juntamente com a Prefeitura, um dos colaboradores. Luiz Fernando Cardoso, também é um nosso grande colaborador. Nossos vereadores, agradecer a Tati pela colaboração, pela nossa homenagem, e agradecer aos nossos músicos, que eles aqui e eu, sozinhos não somos nada, juntos somos bastante. Obrigado a todos, uma boa noite. Na hora de pedir pela banda Cruzeiro do Sul para fazer as reivindicações, viu? O Rui às vezes leva uma hora falando, né? Não é o Iraíde, ele foi bem mais objetivo aqui do que ele é argumentando em defesa da banda, mas é a cara da banda Cruzeiro. Parabéns, Rui, por esse trabalho magnífico que você faz. Nós convidamos para fazer uso da palavra agora, representando o município de Criciúma, o presidente da Fundação Cultural, Serginho Zappellini. Boa noite a todos. Boa noite ao Dr. Rui Wilson, ao Salésio, ao nosso querido Rui, que passa tardes e tardes conosco, né, Rui? A Tati, que foi muito iluminada de fazer essa menção toda à banda, né? Ao nosso querido Luiz Fernando Vampiro, que tanto nos ajuda também através do Estado. Enfim, a todos vocês, colaboradores, e aos nossos queridos músicos, né? Que tanto trabalham, e como acabou de dizer o Rui, né? O Rui, não, nosso maestro, que eu esqueci, meu Deus do céu, Fábio, que voluntários que lutam, e lutam na realidade 70 anos, né, gente? Eu tenho 58 anos e o meu pai sempre teve comércio do lado da igreja. Depois passamos para o outro lado, Zappellini, Forte Zappellini. Então eu esperava a banda passar, porque eu já tinha 12 anos quando a banda iniciou, eu já tinha 12 anos, quando eu nasci, né, a banda já tinha 12 anos. Então, 5, 6, 7, 8 anos eu passei, e a banda sempre era, o roteiro dela era, na realidade, ali, na Praça Nereu Ramos. E ela constantemente ia. Gente, nós sabemos das dificuldades que vocês passam. Nós sabemos dos nossos convênios, que são poucos. Nós estamos formando, junto com vocês, todo mundo sabe de vocês, a nossa orquestra sinfônica, com muito custo, e vocês sendo voluntários dela. Pessoal, a minha família foi... O pessoal já sabe aqui, porque eu estou cansado de dar esse discurso. A minha família a da minha mãe eram de 12 pessoas. Os 12 eram músicos. A minha mãe hoje tem 100 anos e sempre tocou gaita. Os meus sobrinhos nasceram em Portugal. 2 deles. O Pablo, que está casando agora dia 21 de dezembro, e o Alexandre. O que fazia minha irmã todos os dias em Portugal desde os 3 anos de idade? Ela saía de casa, de Estoril, a meia hora de Portugal, de comboio, que é o trem que eles chamam lá, e religiosamente levava meus sobrinhos à Fundação Gulbenkian, que é uma fundação alemã de renome internacional, para dedicar-se à música. Hoje, eles são um dos maiores músicos desse país. Para vocês terem ideia, o mais velho é convidado a participar da Orquestra da ONU. O único brasileiro convidado da Orquestra da ONU. Por que isso, gente? Pela dedicação que a minha irmã teve. Eu até trouxe a minha irmã já numa ocasião aqui, para dar o depoimento dela. Porque nós, da Fundação Cultural, assim como em outros locais, temos nossas oficinas de arte que são fundamentais. E a música, como a Tati falou, ela é fundamental ao ser humano. Por quê? Ela transforma o ser. Então, ao invés dessa criança estar em casa
no segundo turno, não fazendo absolutamente nada, não só na música, mas no teatro, na dança, enfim, em qualquer outro espaço, nós temos que oportunizar a essas crianças esse espaço dentro dos nossos locais públicos. Então, aqui eu peço, Vampiro, que eu sei do empenho de vocês, mas o que é fundamental e o que transforma o ser humano uma oficina de arte de comunidade ou de fora dela. Então, gente, isso é para ser muito bem pensado, para que todos nós, órgãos, públicos, saibamos da importância de que uma cidade, culturalmente, uma cidade que pensa, ela tem sua criança num espaço desse. No nosso caso, já com pessoas adultas, que provavelmente têm 2 profissões. Não sei quantas profissões o senhor tem, mas provavelmente o senhor não vive da banda. Se vive, Deus queira, tomara Deus. Então, esse caso, eu tomei como base meus sobrinhos, porque eles trabalham única e exclusivamente no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. A Orquestra Sinfônica do Brasil, a de São Paulo, todas as de São Paulo, as 2, 3, e a do Rio de Janeiro, que é o OSB. Então, gente, eu tomei isso como exemplo e para que nós todos tenhamos a consciência dessa importância. Então, aqui eu tenho a agradecer, sim, Rui, a Mirella e a todos vocês pelo belíssimo trabalho e por essa continuidade. E, gente, não podemos esquecer desse homem, Jacó, está aqui atrás, que foi um grande idealizador, que hoje, graças a ele, nós estamos aqui. E ao grande avião que, graças a Deus, não foi derrubado, mas não foi comprado. Muito obrigado a todos. Gente, nós alongamos, inclusive, o protocolo, até pela importância desse momento. E eu quero convidar, aí, de senhores e senhoras, eu informei ele agora, faz menos de 1 minuto. O doutor Rios é absolutamente no improviso, eu peço para que ele faça uso da palavra, pois sabemos todos nós que conhecemos a capacidade de transmitir o sentimento da cidade de Criciúma, das pessoas, e sempre são palavras com as quais, nas manifestações, nos discursos que eu ouço do doutor Rui, eu sempre vou para casa com alguma dessas frases, alguma dessas lembranças, sempre são frases brilhantes, e eu pedi para ele que, do alto da sua sabedoria, ele nos presenteasse também, embora sendo provocado assim de improviso, mas por favor, faça uso da palavra também, doutor Rui Uzi. Inicialmente quero cumprimentar a vereadora Tassi Teixeira e quero cumprimentar todos os integrantes da mesa, cumprimentar todos os integrantes da banda, eu sou presidente, uma boa noite a todos os presentes. Eu me sinto gratificado em participar dessa reunião, porque logo após que foi fundada a banda Cruzeiro do Sul, era habitual a banda ter uma madrinha. E a minha mãe foi por muitos anos madrinha da banda Cruzeiro do Sul. E eu me lembro ainda também, quando os primeiros instrumentos chegaram aqui em Criciúma, e que uma comitiva foi esperar justamente esta encomenda que havia de ser feito pelo trem horário na estação ferroviária. Eu queria ainda, mais uma vez, cumprimentar os integrantes da banda Cruzeiro do Sul, principalmente esses jovens abnegados que se dedicam à música, que na verdade é a única linguagem universal. Eu queria também destacar aqui quantas e quantas vezes nós pudemos assistir à participação da banda Cruzeiro do Sul em todos os eventos da cidade cultural, social, que ela veio a brilhantar. Também podia deixar de fazer uma referência ao mestre Jacó, que foi um dos gigantes da nossa banda Cruzeiro do Sul. Sem ele, certamente, não teríamos hoje essa festividade. Meus cumprimentos a todos pelo dia de hoje e muitas felicidades. Eu convido nesse momento para fazer uso da palavra, encerrando as manifestações, os pronunciamentos, o secretário de Desenvolvimento Regional,
Luiz Fernando Cardoso. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar, em primeiro plano, a vereadora Tati Teixeira, que preside essa sessão solene, e dizer da importância dessa sessão, da forma como foi conduzida. Tati, você resgata, na verdade, um instrumento histórico para a cidade de Criciúma, que se confunde, na verdade, com a nossa emancipação político-administrativa, com tudo aquilo que o Dr. Rui veio colocar, de uma forma muito simples. Nós estamos aqui fazendo essa homenagem, mas todo mundo está, obviamente, que veio prestigiar, está muito emocionado por este evento. Cumprimentar, obviamente, da mesma forma, o vereador Salezinho Lima, vereador que representa aqui a Câmara de Vereadores, o vereador Círio Chirimbelli, a representação do vereador Vanderlei Zilli, enfim, cumprimentar a todos que aqui estão presentes, de uma maneira muito especial ao Serginho Zappellini, que é o presidente da Fundação Cultural de Criciúma e representa a parte cultural da cidade de Criciúma, representando o seu prefeito Clédio Salvaro, cumprimentar também o professor Iraide e, obviamente, o Dr. Rui Wilson, que representa o setor mineral, mas representam também, obviamente, uma relação muito forte com a banda Cruzeiro do Sul. Cumprimentar o professor Luiz Rodolfo Michels, o subtenente Francisco, a representação da UNESCO, aos familiares, aqueles que gostam da cultura, e por último deixei para representar na figura do Fábio e do professor Rui toda a banda Cruzeiro do Sul. Na verdade, eu conheço há 10 anos a banda Cruzeiro do Sul, em virtude que vim morar aqui ao lado, né? Então, vocês são realmente meus vizinhos. Sábado à tarde, a oficina, eu sempre venho acompanhando, na verdade, as músicas. Mas eu aprendi a conhecer a banda Cruzeiro do Sul de uma forma que não foi uma forma muito boa. Eu fui ser chefe de gabinete do prefeito Anderlei Antonelli, e na época de transição do governo, infelizmente, nós não conseguimos revalidar o convênio com a banda Cruzeiro do Sul. E aí passaram 6 meses da banda Cruzeiro do Sul sem convênio, sem uma infraestrutura, quase, mais uma das vezes, professor Daíde, quase no seu fechamento. A partir desse momento, nós marcamos uma audiência com o prefeito e foi feita uma grande festa aqui, que foi o restabelecimento desses convênios, que são pequenos, mas eles são aqueles necessários e importantes para a mantença. Todos que estão aqui têm uma outra profissão, se criaram, foram para a SATIC, alguns seguiram carreira nos grupos musicais, outros têm como hobby, mas todos têm uma coisa, que é socializar a informação, é socializar o seu conhecimento através da música e através da cultura. Por isso, Tati, que você foi muito feliz, e o Finho, que trabalha na educação, sabe o que faz um contraturno como as crianças trabalharem nesse quesito, principalmente na música. E aí, num ato sequente, eu, depois de conhecer o professor Rui, quando ainda não era aposentado, professor, e obviamente de educação física, mas a física dele era tratar a fanfarra da banda do Humberto Campos, ele peregrinou muito Salezinho, mas muito mesmo, querendo uma ajuda financeira para a fanfarra do Colégio Humberto Campos. Ajudamos um pouco. E aí o professor Rui, o professor Sombrio, ele retoma de novo a conversa conosco, vindo presidente da banda Cruzeiro do Sul. Saiu da fanfarra do Humberto Campos e veio, obviamente, fazer esse trabalho voluntário, assim como todos que passaram aqui. E nós, o governo do Estado, através do governador Raimundo Colombo, através do vice, fizemos no ano passado uma pequena ajuda para a banda, e obviamente essa pequena ajuda ela é grata, mas a gente sempre precisa, em conjunto, Serginho, em conjunto com a Câmara de Vereadores, ajudar este equipamento histórico na cidade de Criciúma, que representa muito bem, através da face de vocês, que a cultura se faz com pouco dinheiro, mas se faz com muito amor de coração. Parabéns a todos, parabéns Tati, e muito obrigado a todos. Neste momento, a vereadora Tati Teixeira e o vereador Salésio Lima farão a entrega de um livro da história do Poder Legislativo de Criciúma ao Rui Sombrio, presidente da banda Cruzeiro do Sul.
Os 130 anos de Criciúma, os 130 janeiros, a obra do jornalista Arquimedes Naspolini Filho. Bom, queremos informar que já foi afixada aqui, eu convido a todos para que leiam posteriormente, a placa alusiva a esta data, a esta sessão solene. E neste momento, mais uma vez agradecendo a presença de todos, a vereadora Tati Teixeira agora fará o encerramento desta sessão solene. Agradecendo a presença de todos, gostaríamos de dar por encerrada essa sessão solene em homenagem aos 70 anos da Banda Sinfônica Cruzeiro do Sul. Boa noite a todos. Que neste momento vai executar, e convidamos para que todos fiquem de pé, o hino de Criciúma. Está encerrada esta sessão solene da Câmara de Vereadores de Criciúma, em homenagem aos 70 anos da Banda Cruzeiro do Sul. Parabéns, tá? Isso.